Sejam todos bem-vindos a mais um Pod AE, o podcast número 1 do mercado imobiliário de Sorocaba e região. E o meu bate-papo de hoje com dois ícones do mercado, Fábio Duarte, gerente de vendas da AE Patrimônio, campeão 2022, né? Não, campeão em 2021. 21, líder aí com várias posições de primeiro lugar agora no ano de 2023 também. E também com Roberson Oliveira, corretor de imóveis, também campeão de vendas, ex-gerente, né? Isso aí. Muito bem quisto aí no mercado imobiliário entre os corretores de imóveis. Bacana. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar aqui com vocês, gente. Vou começar aqui com o Fábio. Fabião, fala um pouquinho sobre o Fábio, para quem não conhece, sorocabano, ou agora com uma filhinha nova, né? Correto, isso mesmo. Fábio, nascido aqui em Sorocaba. Tá com quantos anos, Fábio? 47 anos. 47 anos, cara. 47 anos de estrada aí. Quantos anos na área de vendas? Na área de vendas, a minha vida toda. Desde quando eu iniciei aí, comecei a trabalhar, sempre foi com vendas, né? Venho da área do mercado de automóveis, 14 anos mais ou menos, 15 anos, e agora há 9 anos no ramo imobiliário. Família sorocabana. Sorocabana. Da Gema. Da Gema, todos aqui. Daí. Italiano ou espanhol? Meio a meio. Nasceu aonde aqui em Sorocaba? Eu nasci na Santa Rosália. Santa Rosália. Minha vida, bem dizer, foi centro e Santa Rosália, né? Meu pai tinha comércio no centro, então eu vivia nessa transição de centro e Santa Rosália. Meus avós eram da Santa Rosália. Então você já vem de uma família de comerciantes, sim, de empreendedores. Sim, sim. Então para você, empreendedorismo já estava na veia, né? Sempre, é por isso que eu falei, desde que eu me conheço por gente, sempre fazendo um negócio aqui, um negócio ali, e a vida foi assim. Legal. Roberson, fala um pouquinho de você, cara. Ó, Roberson Oliveira, corretor de imóveis de alta performance na cidade de Sorocaba. Fala um pouquinho de você, cara. Vamos lá. Sorocabano? Não sou. Me considero, né? Bom Tá dia. em Sorocaba há quanto tempo? Já indo para 20 anos já de Sorocaba. 20 anos, cara? Veio da onde? Eu sou de São Bernardo, sou do ABC, mas já me considero sorocabano, né? Já tô aqui já desde que comecei minha carreira, minha trajetória profissional toda aqui. Aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba. Comecei na indústria, né? Tenho uma formação na área de administração e consegui aí ter uma experiência de 8 anos na parte de RH, na parte da indústria. E tô já no mercado imobiliário indo para 9 anos agora. Cara, vou falar um pouquinho de filhos aqui, vou voltar um pouco aqui com o Fabião. Vamos lá. Nome da filhinha nova aí, Fabião? Maria Carolina. A Maria Carolina tá com o quê agora? 3 meses? 2 meses e 9 dias. Putz, grilo. Dá pra perceber. É o xodó. Ó, dá pra perceber, não dá, Roberson? Ai. É só olhar pra cara dele, ó. Dá uma olhadinha no olho do cara. bem Falta isso. sono. E o Roberson? Quantos filhos, Roberson? Tô com o Nicolas lá, 7 anos. 7 anos. Minha alegria, minha motivação diária. Legal, cara. Vamos falar um pouquinho da trajetória. Você, Roberson, me disse, acabou de falar aqui pra gente, que você iniciou como CLT, Sim. né? Sim. Na área da indústria. Cara, e qual momento da sua vida que você falou, cara, eu vou sair de CLT para empreendedorismo? Então, é uma história até engraçada, né? Eu costumo falar que a AE Patrimônio me trollou num primeiro momento, porque eu nunca tinha atuado com vendas. Eu vim da parte de humanas, né? Atuando na indústria. E a empresa era uma empresa de Sorocaba que acabou falindo, né? Ela entrou numa crise aí. Ainda bem que eu consegui sair antes, por volta de 2012. E currículo fresco, coloquei na Cato, a AE Patrimônio me chama para fazer uma entrevista. Mas quando você colocou seu currículo na Cato, para CLT. você tava lá com a cabeça de empreendedorismo, área de vendas. Você já tinha tido alguma experiência na área de vendas? Nenhuma. Nunca? Tinha um conhecido meu que cresceu comigo que era corretor, mas nunca me imaginei trabalhando com vendas. E aí quando recebi esse convite... Você tá com quantos anos hoje? 37. 37. 37. Você começou a trabalhar com quantos anos? Com 18 anos. 18 anos. Então vamos dizer o seguinte, 18, 37, quase 20 anos atrás. Exatamente. Então lá em 2000, quando você começou a trabalhar, automaticamente, acho que por referência da sua família, né? Você foi lá para o mercado CLT. Carteira assinada. Carteira assinada. Carteira assinada. Legal. Aí você ficou até 2010
com carteira assinada. Sim. Aí a empresa que você trabalhava teve alguns problemas, como você acabou de falar, e você voltou para o mercado de trabalho. Sim. Mas nunca pensando, cara, eu vou ser empreendedor, eu vou para o mercado de vendas, embora que a sua formação é uma formação de área de humanas, né, RH, mas nunca tinha passado pela sua cabeça ser corretor de imóveis. Não, parte de vendas não. E aí, alguém da E-Patrimônio, currículo na Cato, 5 pau de salário por mês, era isso ou era menos? Não, me chamaram, falei, eu acho que é pra minha área, né? Currículo fresco, né? Formado. Chego lá, fala, a gente tá montando um time de corretores. Eu falo, mas eu nunca vendi nada pra ninguém. Fala, a gente sabe, a gente viu no seu currículo, a gente tá montando um time de vendas e quer pessoas que saibam lidar com pessoas. Convido você a participar de um treinamento, que naquela época era 30 dias de treinamento. E aí eu embarquei e no terceiro dia eu falei, cara, eu não quero fazer outra coisa. E tô até hoje. Putz, e depois a gente vai falar um pouquinho dessa transição. Fabião, fala aí. O Fabião tá no mercado de corretor, tá no mercado imobiliário desde quando? Eu entrei em 2014. 2014, está com Janeiro de 47. 47. 47, janeiro de 2014, são praticamente quase 10 anos. Quase 10 anos. Então, descontando 10 anos, começou o Fabião lá, Santa Rosália, começou a trabalhar com 20, né? Comecei com 18. 18 para 37, então foi 15 anos. 15 anos. E nesses 15 anos, antes de você se tornar corretor de imóveis, você já atuava na área de vendas. Sim, correto. Isso Conta mesmo. um pouquinho pra gente em que setor, em que área, como é que foi sua trajetória antes de iniciar no mercado imobiliário. Tá, como eu falei para você, né? Meu pai sempre teve comércio, então a gente sempre, né, trabalhando com o público, negociando, fazendo um negócio aqui, outro ali e tal. E eu sempre gostei de automóvel, né? Desde moleque era um fascínio meu, como é até hoje, né? A gente sempre conversa aí sobre carro. E fui, através de um amigo meu que trabalhava numa loja aí na época de renome na cidade, uma concessionária, fui pedir emprego para ele e comecei a trabalhar. Então, a minha trajetória foi em lojas multimarcas e depois concessionárias de veículos. E sempre na parte de venda, supervisão, né, nessa linha. Sempre E lá no mercado de automóvel, você também chegou à área gerencial? Sim, cheguei. Então, gerente para você hoje já fazia parte da sua vida. Sim, fazia. Entendi. Sim. Então, era uma coisa que, né, a gente passa por vários setores, sempre na área da venda, até, né, chegar na gerência ali, na coordenação, né? Eu trabalhei aí muito com, a gente chamava, né, e hoje é conhecido como repasse de veículos, então eu cuidava desse setor, né? Quando Você eu trabalhou em concessionária e trabalhou em lojas de usados também. Isso, multimarcas. Geralmente a multimarcas era ligada com alguma concessionária, né? Entendi. Mas eu, quando encerrei a carreira no ramo de automóvel, eu estava em concessionária. E aí que eu, né, tive o convite para vir para cá e lá em desliguei. 2013, estava com o currículo na Cato também? Não, muito pelo contrário. Eu estava empregado, trabalhando numa concessionária, mas eu vi que, assim, chegou no meu limite. Não ia escalar mais. Não ia escalar mais, queria novas, né? 15 anos já, assim, tinha uma experiência boa, um conhecimento bom no mercado, um respeito de todos aí, né, dos colegas. Então eu falei, vou tentar outra área. Aí veio o convite para virar corretor de imóveis. E aí que eu vim para ir para Patrimônio. E sabe uma coisa bacana desse nosso bate-papo aqui, que me veio aqui à mente? Tanto o Robertson quanto você, Fabio, vocês iniciaram na mesma agência, né? Na mesma agência, no mesmo time, Sim, na mesma agência, que foi na agência da Nogueira Padilha. Nogueira Padilha, isso mesmo. Na agência a gente estava na ocasião. Tivemos a missão de abrir, a inaugurar a agência, né? Na ocasião, a estratégia, né, da E-Patrimônio passava pela gente ter várias agências, né? Naquela época, né, em 2013, isso, o mercado... 13, 14. A estratégia de vendas para o mercado era ter várias agências. Vários pontos de venda. Né? A gente não tinha o digital. Então, engraçado, tanto o Robertson, que depois de 7 anos, 8 anos,
você se tornou gerente, você um pouco antes, né? Sim. Já Não, na mesma época também nós se tornamos gerentes. Os dois se tornaram Sim, gerentes, na mesma né? Em época. agências diferentes. Então, ó, É. tiveram início de carreira dentro do Juntos. mercado imobiliário, Isso. na mesma empresa, Correto. início de carreira na mesma agência, Isso. na mesma loja, Mesmo time, né? inclusive. No mesmo time, Mesmo time. na Nogueira Padilha, Aham. e tiveram uma trajetória muito parecida, né? Sim. 3 anos de corretagem. 3 os dois. anos os dois atuando como corretor. Na ocasião surgiu o nosso programa de trainee de gerente. Correto. O Fábio ingressou como gerente e você também. Sim. Na ocasião, Fabio, O trainee nós fizemos juntos. vocês também. fizeram um programa de trainee juntos. Juntos, sim. Que legal, É, cara. isso aí. Putz, é que vai passando Isso não tanto tinha nem sido tempo, combinado, cara. Você viu? Faz tempo. Você vê que tem uma trajetória muito bacana. Sim, sim. E aí, naquele momento, quando foi? 2015? 17, né, 17. Robson? Eu 2017. 17, eu fiquei até 18 como gerente. Aí você foi para qual agência como gerente ou para qual time? Eu assumi aqui na Barão. Aí você assumiu na Barão. Isso, eu montei um time novo na Barão, fiquei Tá. aí 3, 4 meses em 17 começando a formar o time, e daí depois eu acabei pegando um pouco de um outro time que o gestor havia saído, aí eu uni os dois times. Entendi. E o Robertson foi para qual agência, Robertson? Fui para a agência do Éden. Você foi pro Éden. A agência do Éden ainda tinha, né? Naquele momento ainda existiam as agências, já fui pro Éden. Por questão de logística, né? Por questão estratégica. E depois você foi para uma outra agência também, né? Aí a agência do Éden, por questão estratégica da empresa, acabou encerrando A gente as encerrou, atividades. fechou aquela e aí eu agência. vim para a agência da General Osório. E aí fiquei mais uns 5 meses. Eu acho que assim, ó, tanto o Robertson quanto você, Fabio, vocês pegaram 3 momentos de transformação, Exatamente. certeza. né? 3 ciclos Porque diferentes. 3 ciclos diferentes, exatamente. Porque, ó, em 2017, quando vocês se tornaram gerente, o mercado, né, estava passando pela primeira transformação, que era a transformação do Outbound, que era a mídia impressa, né? Na ocasião, quando vocês entraram, a gente fazia muito Cruzeiro do Sul, né? Muito. A gente fazia muita mídia impressa, Era uma Cruzeiro briga do para Sul. ter a capa do Cruzeiro. Para ter a capa, Jornal Ipanema, a gente fazia muito Jornal Ipanema, fazia Diário de Sorocaba, Sim. Jornal da Zona Norte. E depois, logo no início, veio a transformação. Correto. Né? A gente começou a migrar para o inbound. Né? Isso aí. Sair do jornal, a mídia impressa começou a perder Força, né? Mudar essa Ficou tão transformação. relevante, né? Depois, em 2020, Covid. Puta, cara. Segunda transformação. Transformação. E agora, 2023, a inteligência artificial. A gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 passagens de vocês. Certo. Fabio, 2017, né? Virou gerente. Sim. Então saiu ali um corretor de imóveis que já estava numa escala de vendas, já Sim. tinha recorrência. Vem o curso, o treinamento de trainee. Você e o Robertson entram. Pá, depois vem aquele negócio, né? Quero ter meu time. Aí estrutura um time. Isso. Fala um pouquinho, quero ouvir de você essa transformação, essa transição, quer dizer, de corretor para gerente Aham. e os primeiros desafios, cara. Aquilo que você não imaginava que ia acontecer, aquela dificuldade, como é que foi? Ou não teve dificuldade? Diz aí. Teve muita dificuldade, sim. Por quê? O que acontece? O que deu na sua cabeça que você falou assim, cara, eu vou me inscrever no treinamento de trainee, eu quero ser gerente? A oportunidade mesmo, né, de escalar a carreira dentro da imobiliária e tal. E nessa transição é aquela história. Eu sou corretor, eu fazia o meu negócio, eu trabalhava para mim. Então, eu sabia o que eu queria, onde eu podia chegar. Então, um valor estimado por mês, uma recorrência, número de vendas, tudo. Quando você sai de corretor e vira gerente, não é você, são os seus corretores.
Então, cada um tem uma ideia, cada um tem uma filosofia de vida, cada um tem uma trajetória, Cada um tem um sonho. cada um tem um sonho. E aí, o que você tem que fazer? Tentar respeitar todos esses colegas seus, né? Os seus, né, parceiros de trabalho. De time, né? De time. E aí, como que você lida com isso? Então, assim, porque eu sei o que eu queria. Então, eu ia e fazia. E muitas vezes eu achava que o meu comando... Você sabe o que você queria. Certo. Enquanto você estava sozinho, Eu só ia- fazer. Eu ia buscar. Aí, pá, Fábio vai lá, de um mês pro outro, o cara tá lá com 12, 14 corretores num time. Isso. Cara, aí vem o ego Sim. de falar, cara, eu preciso performar, porque eu Lógico. também não vou ser o patinho feio da empresa, né? Tipo, No- todos os normal, gerentes né? ali, a galera que já é gerente, né? Já Tipo fica assim, de olhando olho. pra você, você Sim. começa a ser vitrine. Claro. O primeiro desafio, então, foi o quê? Foi você sair do Fábio corretor Correto. pro Fábio gerente. Gerente, Né? Fábio Naquela gestor. época, gerente, né? Gerente, Porque também passou por transformação, Com né? certeza. Gerente, gestor e hoje liderança, né? Isso. E aí, qual foi o primeiro desafio? O desafio é o que eu estava falando para você. É assim, eu sabia o que eu queria, eu sabia como fazer e como chegar. E muitas vezes é você levar isso para o seu Pra pessoa que tá com você ali. a pessoa que está com ali. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu desenvolvimento. Então, muitas vezes eu queria que todos, assim, trabalhassem como eu trabalharia. E não é assim, né? Então, cada Então, a um tem um dificuldade tempo. foi, primeiramente, entender Relacionamento, que né? hoje você entende isso, Sim. mas naquele momento você não entendia. Você Não. queria que todo mundo fosse que nem você. Isso. E não era. Não era, bora, vamos fazer e vamos acontecer, porque eu fazia, vocês têm que fazer. E a coisa não acontecia. E não acontece. E daí? E daí que é complicado. E daí? Mas como que você lidou com isso? É, respirando, entendendo. E veio frustração? Vem frustração. falou, "Puta, e agora, Vem cara? dúvida. Será que é isso mesmo? Que eu tô quero?" no momento certo. Porque, pô, 1, 2 entende, o resto não entende. Você tem um time... A gente sempre teve um time muito grande. Cada corretor, cada gerente tem 15, 17. Nós chegamos Você a ter pensou em 17. desistir? Desistir, não. Mas eu pensei assim, de sempre estar me reciclando e reconfigurando, né? Então, eu via que um mês eu fiz de um jeito, outro mês eu fazia de outro. Eu comecei a pôr as coisas à prova, Cara, né? deixa eu falar aqui pra galera que tá assistindo a gente aqui e vai assistir no YouTube, a galera que vai ouvir a gente aqui no Spotify, né? A galera que já tá acostumada a assistir a gente sabe quem eu sou, sabe que eu Sim. sou o Alexandre Oliveira, o CEO lá na E-Patrimônio. E aí, você olhava pra mim e o seu resultado não vinha. E aí, o que você pensava, cara? É aquele negócio, né? Preciso entregar o meu resultado. E quando você vem, assim, nos meus 3 anos como o do Robertson também, nós tivemos muito sucesso como corretor. E você quer transmitir aquilo como gerente, entendeu? Só Isso. que não é na mesma Na mesma tocada, na velocidade, mesma né? velocidade, não Porque é? é como você falou, ó. Do dia pra noite, lógico que não foi vai. assim, né? Foi 3, 4, 5 meses de treinamento ali no programa de trainee. Sim. Mas do dia pra noite, você acorda com 12, 15 pessoas do seu time, né? E aí, pessoas com tempo de aprendizado diferente, Isso. pessoas com motivadores e sonhos diferentes. Totalmente diferentes um dos A outros. única coisa que era igual para vocês dois era a meta de vendas, Tinha que entregar. né? E aí você falava assim, puta, cara, eu sou um cara que durante 3 anos, 4 anos performei. Puta, e agora no primeiro mês... Você se recorda no seu primeiro mês de gerente qual foi o seu resultado? 792 mil. E qual era a meta? Era 1.780.000, mais ou menos. Puta, e aí você falou, cara, eu não fiz nem metade da meta. É. E aí, É cara, isso como é mesmo. que foi aquele primeiro mês? Aquele primeiro mês você tem poucos corretores, porque em um mês você não forma o time. Então, eu tinha 4 corretores, né? E fiz esse resultado. Aí você começa a ver. Fala, eu preciso correr para me ter gente, porque também eu não consigo fazer o negócio virar com 4, 5. Aí você tem que buscar o seu corretor, né?
mesmo todo o suporte da empresa, RH contratando tudo, você também tem que ir atrás. Então, eu comecei a buscar corretor, comecei a buscar o pessoal que já tinha trabalhado comigo no ramo de automóvel e tentar formar. Então, o seu primeiro pensamento foi, cara, eu preciso estruturar um time. Estruturar o time, porque sem time você não joga, né? Não dá para você jogar sem o time. Aí, quando eu comecei a estruturar o time, depois de 3, 4 meses, aí o negócio começou a andar. Daí eu comecei a chegar no objetivo, na meta. Aí foi melhorando a meta. Aí foi melhorando. E você vai aprendendo, né? Como lidar com cada situação. Isso, como lidar com cada situação. Robertson, vamos lá, ó. Aí tá lá. Fabião, vamos se tornar gerente, vamos participar do treinamento de trainee. Participou. Sim. Aí vai para uma agência desafiadora, né? Bastante. Porque, cara, se tem uma das lembranças que eu tenho aqui, uma das agências mais bonitas que a gente teve, né, foi a agência lá do Campos do Conde, né, na Sim, Avenida Paraná. exatamente. Era uma agência diferente, tinha um layout super bonito, bacana. E lá você entrou para suceder o Evandro, né, que era. Sim. Então você foi fazer a sucessão do Evandro. Exatamente. E embora, né, você mora lá você morava na ocasião, não sei se ainda mora lá no Éden. Moro lá ainda, sim. Então para você era um ambiente familiar. Sim. Embora que você não atuava lá como corretor, né? Não. E aí, a sua experiência, a sua formação como um profissional de RH ajudou você na ocasião como gerente do time fazer a gerência ou foi completamente diferente quando você se deparou com a situação de ser gerente? Assim, ajudou, com certeza. Toda a bagagem, né, todo o conhecimento ele é válido. Em alguns momentos ela ajudou sim. A questão do Éden é que era uma agência de corretores muito específicos, né? A gente sabe. Você vê, ó como é engraçado isso que você está falando. Lá em 2017, né, de forma inconsciente, a gente começou a segmentar. Segmentar, exatamente. Entendeu? Porque é o que você falou, ó, era muito específico, né? Exatamente. A galera trabalhava ali a região, né? Eu tinha uma corretora que morava no condomínio, então ela ia a pé para a agência. Ela ia almoçar todo, então ela ia a pé, literalmente. A agência era no quintal da casa dela. Então é muito regionalizado os corretores, né? E aí a gente tinha ali, ó, o Robertson, campeão de vendas, um cara de alta performance, Sim. que embora não iniciou a trajetória profissional dele como corretor, mas vinha batendo meta, se destacando, vendendo, e de um dia para noite tá lá na agência da Avenida Paraná, com um time tendo que fazer gestão de outras pessoas. Como que isso foi para você? Essa acho que foi a maior dificuldade, né? Eu sempre fui acostumado, sempre me desafiei muito, eu sempre procurei ter a meta da empresa e eu estipular a minha própria meta. É uma coisa que eu sempre tive e eu consegui. Desde o meu segundo mês na corretagem, quando eu fiz a minha primeira venda, falei, cara, é isso que eu quero e eu vou fazer dar certo, eu vou entrar de cabeça. Com menos idade, não tinha filho, não tinha tanta responsabilidade, então eu pude me dedicar 100% àquilo. Falei, eu vou fazer dar certo. E consegui. Nesses 3 anos, eu já era conhecido, sempre tive ranqueado aí entre os top 10, né? Consegui fazer meu nome, consegui ter um destaque. E como o Fábio disse, procurei galgar, falei, deixa eu crescer, né? Escalar na carreira. E aí, a questão da gerente foi uma oportunidade. Quando você se depara com umas pessoas de mais idade que você, com outras ideias, né? Com uma sintonia de vida diferente, um estágio de vida diferente, você tenta impor aquilo, ou você tenta transmitir aquilo para eles, você cria muita resistência. E aí foi uma aí coisa que é bacana que você falou aqui. Você tá com 37, né? 37. Na ocasião você tinha 33. 27. 27? 27. Puta. E na ocasião, qual era a idade dos corretores que estavam na agência? Eu tinha corretor lá de 60 anos de idade. E aí, o primeiro desafio foi justamente essa diferença de idade. Sim. O cara olhava pra você e falava assim, falava o quê? Faltava me chamar de moleque. Mas, assim, eu não tive esse bloqueio, eu não tive porque eles me conheciam. Eu já, né, a gente tinha os meets, tinha alguns encontros, né? Então, assim, o pessoal já... você já figurava no ranking de campeão de vendas. Já, eles já me conheciam. Tanto, o Robertson vem pra cá, né? Eles já me conheciam. Então, isso foi legal. Para alguns, isso foi legal. Foi um motivador a mais. Um pessoal que
viu ali uma oportunidade também de absorver alguma coisa, um pouquinho do conhecimento, né? Ter essa troca de conhecimento. Isso foi legal. Mas para alguns, quando você tenta, às vezes, puxar um pouquinho, falar, cara, orientar de alguma forma, até pela idade, às vezes o pessoal fala, não, eu faço assim, para mim dá certo, eu não vou mudar. Que é aquilo que a gente fala, o mindset de aprendizado. Alguns Não criaram um aceitavam. pouco de resistência e aí foi onde começou a ter um pouco mais de dificuldade. Tanto o Fábio como vocês atribuem que o maior desafio foi lidar com as pessoas ali Sim. no momento. Gerenciar Com pessoas, certeza. exatamente. A gente vem acostumado muito a gerenciar só o nosso, né? Falar Você gerenciava a sua carreira eu, sozinho. os meus clientes, sabe? O meu tempo, o meu resultado. Então, tinha dado certo. A gente tinha encontrado, assim, um método que estava certo. Quando você tenta aplicar isso de uma forma escalada, transmitir isso, não é todo mundo que vai aceitar, né? Um erro meu foi, eu sempre falo, querer que as pessoas fossem que nem eu, de certa forma. Legal. Eu acho que isso é o erro de todo mundo. Sim, não dava. Né? É isso A aí. gente, a minha idade, eu tenho 51 anos, o Fábio tem 47, a gente vem da liderança, do modelo de liderança de autocracia. Sim. Com certeza. E o modelo de liderança autocracia, a gente contratava pessoas Achando se espelhando que era na nosso. gente. Isso. Só que mas a a gente gente mesmo. é único. Uhum. Né? O cara não é eu. Entendeu? Então eu tenho uma maneira de trabalhar. O meu sonho, por exemplo, o meu motivador, o que me outro. faz acordar de manhã, é diferente do Fábio diferente de você. Exatamente. Era isso Então, aí. você tocou num ponto que eu queria tocar com vocês aqui. Vocês estavam numa jornada de escala, como corretores, Sim. numa escala de crescimento. Aí vem a gerência na ocasião, né? A gente falava gerente, né? Então vem a gerência. Você falou num ponto bacana, que você teve erros. Tive. Hoje, quando você olha, qual foi o seu maior erro? Ou aquele que você atribui como um erro que hoje, se você tivesse oportunidade, você não teria feito? Acho que assim, eu tentei, até pela experiência, né? A idade, a forma que eu trabalhava, você sempre falou, eu sempre fui muito ativo, sempre fui um cara muito ativo, muito para frente. Então, eu quis tentar colocar isso para as pessoas, né? De uma forma, talvez, um pouco... Hoje, eu poderia ser uma forma mais branda, né? Ser um pouco mais suave nessa colocação, né? Na forma de passar isso. Então, acho que eu criei um pouco de resistência. Vamos dizer o seguinte, a gente veio de um modelo de liderança de autocracia. Exatamente. Você seguiu o mesmo modelo, é isso que você está querendo A escola dizer. que eu tive, né? A escola que você teve, então quer dizer... Tive um professor aí que me ensinou. Que tinha que descer o pau nos caras. Quem pode faz ou manda, quem tem faz. consciência obedece. E aí o negócio começou, o gato começou a subir no telhado. Como a gente disse, a gente estava numa mudança de ciclo, né? A pessoa vinha de jornal, vinha de uma outra forma de recebimento de cliente, uma outra forma. Então, peguei exatamente essa fase de transição. E aí não teve e coincidiu também com o enxugamento das agências, que quando eu vim, né, quando a gente precisou, pela questão estratégica da empresa, migrar todo mundo para a General Osório... Foi um reposicionamento. Exatamente, um reposicionamento da empresa. Aí foi onde o pessoal falou, realmente, 90% do time era regionalizado. Era regional, né? Quando você mudou, aí falou... Pra mim não dá, eu não quero sair daqui. Eu fui, pra mim nunca tive problema com logística, mas o pessoal teve essa resistência. E aí você foi pra onde? Fui para General Osório. Pra General que Osório. é a agência que tem até hoje. Como gerente. Fui como gerente. Naquela época, eu acho que a gente estava abrindo a General Osório, Não, né? já tinha. Já tinha. Mas você era nova, uns 2 anos. Tinha tido um outro gerente e aí sempre foi um gerente só lá. E nessa ocasião, A foi gente eu e mais um time. reposicionou e foi montar mais 2 times lá. Exatamente. E aí, você foi trabalhar com quem lá? Na época já era a Daiane, que é Aí uma das gerentes hoje. Eu com um time, né, bem reduzido. Na época eu fiquei com um time com 4 pessoas. Né? E aí, vamos dizer assim, putz, eu tava sozinho, agora eu tô numa região da cidade que eu não conheço. Eu já conhecia bem, Você já porque conhecia. já era... Eu, como corretor, é uma área que eu atuava. Então, por mais que eu moro no Éden até hoje, eu nunca quis segmentar somente no Éden. Né? Naquele momento, eu tinha o entendimento de que pegar tudo, tentar abraçar o mundo. Deixa eu te perguntar, eu não me recordo muito bem, eu acho que isso está mais vivo na sua cabeça. Quanto tempo você ficou como gerente lá na Avenida Paraná?
Na Avenida Paraná deu 6 meses. Aí vem pra General Osório. Mais 5 meses. Ficou mais 5 meses. 5 meses. E aí, cara, o que aconteceu? Aí você, às vezes, é um ponto legal também. Às vezes você tá dentro, você tá tão ali focado em querer dar resultado, em contratar, em engajar o time, talvez, às vezes você não enxerga algumas coisas. E aí você me chamou para um bate-papo, né? E até mesmo pelo reposicionamento da empresa também, viu que ali o ideal, em vez de ter 2 times menores, seria legal ter um time grande, um pouco maior, mais robusto, que a agência comportava, só que não caberiam 2 gerentes. E aí você me chamou para um bate-papo, onde me fez o convite. E para você voltar a ser... Perguntou o que eu acharia de ser corretor e você... Voltar a ser corretor. Exatamente. E eu... Cara, como é que se sentiu na hora? Assim... Porque, ó, corretor de alta performance, tendo resultado, vai e escala para gerente, começa a aparecer dificuldades Sim. que nem a gente, eu, nem você, mercado mudou a agência, perdeu metade do time, porque a metade ficou no bairro Sim. que atuava. A gente não entendia ainda essa questão da segmentação. Naquele momento. Né? Senão a gente já teria se reposicionado de maneira diferente. Aí vem para uma agência, 5 meses depois, muda a estratégia da empresa de novo, e você fala, cara, e eu também, tipo, foi assim, graças a Deus, que eu vou voltar a ser gerente? Foi, voltar a ser corretor. Voltar a ser corretor. Foi quase isso, porque a minha família, né, elas viram, porque até na parte financeira isso também compromete, você sente, né, o resultado não aparece, você está acostumado a ter uma recorrência, um resultado financeiro, um resultado todo mês. A parte financeira é consequência de um resultado. Então, se você não está conseguindo com um time ali atingir o seu resultado, aquilo que você projetou, aquilo que você estava acostumado a ganhar, então a minha família começou a sentir, falando, é certo isso, não dá para ser corretor. E eu falei, eu não vou desistir, sabe? Eu não vou voltar, assim, vou levar até onde der, até onde eu conseguir, né? E aí você, com uma visão macro, me chamou e falou, cara, o que você acha de voltar a ser corretor? Na hora, eu não titubeei, eu falei, cara, quero. Aí você até... Porra, me salvou! Até você falou, eu gostaria muito que você continuasse aqui. Eu falei, eu não me vejo em outro lugar. Não me vejo em outro lugar. Aí você ingressa no time da Daiane. Aí fiquei lá mesmo. E aí... E aí voltou a ser campeão de vendas. No ano seguinte eu fui começou campeão. a ter alta performance. Sim. Porque, cara, é bacana isso. Sim. É bacana, né, Fábio? Sim, porque, tipo assim, ó, um cara que iniciou como corretor, sobe, alcança ali, se torna gerente, tem a experiência, Sim. né? Tem a dificuldade, né? E tem mesmo. Bastante. Voltar para trás depois de 1 ano praticamente, Sim. se reposicionar dentro de um mercado que já estava se transformando, Já. voltar a ser gerente, não ter a humildade de ser gerenciado de novo Sim. por uma outra pessoa, que como você começou com um gerente, depois virou gerente, Sim. se transformou gerente e depois ser gerenciado de novo. Exatamente. Pela Daiane, e aí você ficou no time Garra quanto tempo? Cerca de 5 anos. 5 anos? 5 anos lá. E aí você falou, cara, aqui o teto começou a ficar baixo. Aí entrou a questão que a gente fala sempre da segmentação. Aí entrou a Eu segmentação. acho que cheguei num patamar assim onde os meus motivadores pessoais, as minhas metas pessoais eu tinha alcançado. Nesse momento eu já tinha sido campeão mensal, campeão do mês várias vezes. Um grande objetivo que eu tinha era ser campeão anual, que era uma coisa que eu bati na trave há alguns anos. Você foi 2 vezes vice-campeão, né? 2 vezes vice-campeão e 2 terceiro lugar. Legal, ó. A última delas, assim, Cara, mas aos precisa, 45. Às vezes, né, embora a gente tenha o nosso público aqui, que está assistindo a gente aqui no YouTube, que vai ouvir a gente no Spotify, é preciso ser dito, né? Porque quando as pessoas falam de mercado imobiliário, fala de imobiliária, a grande maioria das imobiliárias são escritórios imobiliários, né? Sim. Ali com 10 pessoas. Segundo lugar, vice-liderança, né? Vice-campeão. Num ranking de quantas pessoas? 100 pessoas. Então, ó. Então é como se você fosse um vice-campeão num torneio com 10 times, 10 né? times. Sim. Com 10 imobiliárias. Então, é isso que é legal. Né? Ó, tipo, não é assim, tipo, eu fui vice-campeão em 10 corretores.
não menosprezando nenhuma imobiliária, mas como se fosse um torneio de 10 imobiliárias, você foi o vice-campeão. Eu sempre fui um cara muito competitivo, você sabe disso. Né? E aí, depois de 5 anos, o que te levou a escolher o Fabião? Então, aí com essa questão da segmentação, eu vendo essa necessidade de eu galgar algo maior, né? A agência que eu estava lá, até pela localização dela, é uma agência que, no meu entendimento, para o que eu queria, ela não tinha a visibilidade necessária. A visibilidade que você estava buscando. Para aquilo que eu queria. Você queria atuar em que segmento? No segmento de médio e alto padrão, que é onde eu tô hoje. Tá. Né? E aí, o que te motivou escolher o Fabião, cara? Até por tudo que já foi falado aqui, né? Por esse convívio, pela toda amizade, essa trajetória ter nossa. começado junto. Sim, e por ter um time campeão, ter um time de pessoas que eu vi que estava na mesma segmentação que eu. Ele sempre já, desde que trabalhou, já se posicionou nesse segmento. Então, é um time que eu falei, eu preciso estar junto com os melhores, né? Eu preciso, como diz, né? Eu quero ser águia, eu preciso estar junto das águias. Então, águia anda com águia. Exatamente, né? Você quer buscar o espelhamento, você quer ser bom, você tem que andar com um bom, né? Você quer ser o melhor, você tem que estar perto dos melhores, não tem como. E vendo o time dele ali sempre trabalhando nessa linha, nem sempre conseguindo o resultado, né? Mas ele não desistia, falou, o segmento é isso. Então, me diz o seguinte, Robertson, só para ficar claro para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo, o motivador, então, não foi resultado financeiro? Não, pelo contrário. Não foi? Não, eu fui campeão anual na agência lá da... Na agência, na gestão agência, da Daiane. Exatamente. Que é uma gerente campeã, uma gerente que atua ali no baixo médio padrão, né? Vamos dizer assim, baixo médio. Você ganhava muito bem financeiramente lá. Nunca tive problema com meta, assim, com a gestão dela. Tava crescendo na vida. Nenhum problema. É que chegou num patamar assim, a agência, até pelo o que eu queria, tava mais para essa região tava na da Zona Sul. Tava para a Zona Sul. Você falou, cara, eu já tive experiência de atuação na Zona Norte, na Zona Norte, mais no fundo lá, o Campos do o Éden. Alcancei o que eu queria. E agora eu quero atuar na Zona Sul. Me desafiar. Eu sempre me desafiei muito, né? E a amizade com o Fábio, o fato de ter começado junto. Eu sempre tive um relacionamento muito bom, bom deixar claro, com todos os gerentes, até pelo tempo, né? Com todos os gerentes, a gente sempre tive esse relacionamento bem bacana. E o Fábio, até por essa afinidade já de trajetória, né? De tempo de casa, a gente tem muito parecido, né? A nossa trajetória. Você tem o mesmo tempo de empresa, os dois, né? Igual, então, a gente sempre tive essa afinidade com ele. Então, quando surgiu a oportunidade de estar vindo para cá, e o time me acolheu, ele me acolheu, e falei que trabalhar eu sei, preciso de... Sabe o que é legal? Porque é esse desprendimento, né? Porque, tipo assim, às vezes... E você é um exemplo... Vocês dois é um exemplo muito claro disso, né? Que nem todo bom corretor se torna um bom gerente, Sim. Porque são atribuições totalmente diferentes, são habilidades diferentes que você tem que exercer, né? Como vocês dois acabaram de falar. Enquanto vendedor, enquanto corretor de imóveis, eu tinha que fazer o meu resultado. Sim. O Fábio um dia chegou para mim até e falou assim, cara, eu tô com muitas corretoras mulheres no meu time. E isso tem afetado o meu resultado julho e janeiro, por causa da família. Férias. E aí você teve que fazer um reposicionamento. Embora que você tem muita mulher no seu time ainda hoje. Ainda continuo tendo. E vem conseguindo ter os bons resultados. Sim. Eu acho que houve uma flexibilidade também de como... E você aprendeu a trabalhar com a diversidade, né? Já são 7 anos agora, né, de gerente. Então, a gente vai aprendendo, vai melhorando, vai entendendo um pouco mais como trabalhar com pessoas. A primeiro momento, muitas mulheres chegavam a dezembro, janeiro, junho e julho, era complicado, porque o meu time caía 50%. Seu resultado, né? E a quantidade de pessoa também. Porque não tem o que fazer. Então, e no primeiro momento, como é que você reagia? Você não tinha esse entendimento que você tem hoje. Você fica perdido, né? Você não sabe como que você vai resolver, como que você vai solucionar esse negócio. O que você vai fazer? Vai deixar a mãe de ir viajar com a família, com o filho, e falar, não tem como, né? Então, meio que você tinha que aceitar de uma forma
dolorida, porque você já sabia que o resultado não ia ser Quando entregue. chegava ali, ó, junho, dezembro, o Fabião começava a tremer já. Já dava dor de barriga. Ela falava, putz, meu resultado vai embora. Esse ano, esses meses era complicado. Agora a gente já conseguiu equalizar, você já trabalha com dados, com outros tipos de E ferramentas. o digital também, né? O digital proporcionou que isso. faz você, mesmo ela estando fora, ela consegue atender, minimiza, né? Então, assim, eu não vejo hoje esse problema que eu tinha. Tanto é que de uns 3 anos para cá, os meus melhores resultados é novembro e dezembro. Olha, Poxa, que legal. entendeu? Só para eu voltar aqui para encerrar a pergunta, tá? Existe uma relação, o bom gerente vem de ser um bom corretor ou não existe? Eu acho que não existe. Não existe. Não, é questão de adaptação de cada pessoa. Um entendeu? bom corretor automaticamente é um bom gerente? Nem sempre. Nem sempre. Não dá para ter uma certeza, né? Porque o fato de você conhecer, você vindo do corretor, você conhecer rua, você conhecer o processo, vai te ajudar em algumas coisas. Mas essa parte de gestão, essa parte de relacionamento é algo que é no dia a dia, né? Às vezes a pessoa não tem o tempo, não tem o entendimento necessário para poder gerir um time, né? É tudo maior, é mais problema, é mais coisa que você vai estar tendo que resolver. Então, às vezes, a pessoa não tem o preparo, talvez, necessário, a bagagem necessária para poder conciliar isso. Então, às vezes, não dá certo. Então, ó, vamos dizer assim, ó, o bom corretor, ele pode ser um bom gerente, Exatamente. desde que ele se prepare bastante para Exato, isso. se prepara. Tem que se capacitar Exatamente. muito. Exatamente. E o bom gerente não é um demérito nenhum se ele quiser voltar a ser corretor. Também não, muito pelo contrário. É questão de É reposicionamento. entendimento, né? É se conhecer. Acho que é uma questão de autoconhecimento, momento de vida. Acho que tudo... Legal. A vida proporciona isso. Fabião, fala aí pra mim. Primeiro ano de gerente. Você lembra qual foi o seu VGV? Lembro, claro. Quando você fez? Quando foi 11 mesmo? Em milhões. 2017? Foi, 17. 11 milhões. 8 meses de gerência. 11 milhões. 11 milhões. 2021 você foi campeão. Isso, fui campeão. E você foi campeão com qual VGV? Na ocasião foi com 23, 24 milhões, mais ou menos. 24 milhões. Isso. Então, 5 anos depois, você já estava sendo campeão Isso. com um VGV do dobro do que você fez no primeiro ano. Correto, isso aí. O ano passado, qual foi a sua colocação, 2022? Segundo colocado. Segundo colocado, 43 milhões. 43 milhões. 2 anos depois, você... Ó, 2021 você 21, foi campeão, Isso, com 24 milhões. 24 milhões. Aí você falou, cara, o jogo tá ganho, Não tá o ano nada que ganho. vem eu vou ser campeão, 2022. E aí, 2022, você falou, cara, agora não tem como dar errado. Já tô vendendo 40 milhões e deu tudo errado. Fiquei em segundo. Ficou em segundo. Cara, olha que loucura o mercado imobiliário. Sim, muito competitivo. Você vinha numa trajetória de crescimento. Cara, 11 milhões, 20 milhões, 40 milhões, uhul, você é campeão. E aí veio o Gustavo, né? Que a gente Gustavo, fez aí sim. o Pod AE com ele. 56 milhões no ano. Isso. Aí você falou, cara, que loucura. Foi uma área de diferença. Foi uma área, no bom sentido. No bom sentido. Foi um espaço, foi quase 50% a mais de VGV. Sim, foi. Em relação ao segundo colocado. É isso aí. 2023, aí, agora em 2023, você tá numa briga, no bom sentido, uma briga boa, né? Com o Gustavo. Correto. E, cara, você precisa virar esse jogo aí, ó. Você Sim, tá em segundo de novo no semestre? Nós estamos ali páreo a páreo. Qual foi a mês a diferença mês. agora? Eu acho que a nossa diferença até o mês passado era coisa de 100 mil reais. Era muito pouco. Então, quer dizer, esse ano, 2023, na trajetória de crescimento de novo, você e o Gustavo, a diferença ali do primeiro pro segundo lugar, 100 mil reais. 100 mil, 150 mil, pouca coisa, pouca diferença. E a gente está falando de um cenário de 10 gerentes. De 10 gerentes, isso aí. E a briga tá ali. E o terceiro também tá vindo junto. O entendeu? terceiro, a Fernanda, né? Eu Ou acho que a Daiane? Fernanda é uma das duas, A eu não me Fernanda. recordo E agora. também tá na botina. Tá na bota. Se marcar, ela passa os dois. Se marcar, passa os dois. Mas isso é legal, Alexandre, porque você vê que todo o time,
ele tem o mesmo treinamento, ele tem o mesmo desenvolvimento e todo mundo briga, lógico, quem não quer ser campeão. Mas você percebe que não existe muito, assim, vamos dizer, um abismo entre o primeiro e o segundo e o terceiro. Por quê? Porque todo mundo trabalha igual, né? Tem um processo a ser feito na empresa que, lógico, sempre vai existir um campeão, mas todo mundo consegue trabalhar de uma forma uniforme que faça você sempre estar junto com todos ali, né? Buscando esse desenvolvimento. Então, assim, não é que só eu que cresci de 11 milhões para 40 o ano passado. O time vem crescendo, né? A maioria, pelo menos, né? Vamos dizer, 70% dos gerentes vem nessa pegada. E você Então, e o é Gustavo, muito vocês interessante. têm características diferentes. Sim. Né? O Gustavo está lá na agência Osório. General Osório. Ele tem um time mais homem e menos mulher. Sim. Você tem um time com mais corretoras mulheres. Hoje, na verdade, eu estou equilibrado. Eu estou 50-50. 50-50. Já tive mais mulheres no time. Hoje não. Hoje está 50-50. Fabio, qual é, na sua opinião, hoje, a maior habilidade que um líder de time no mercado imobiliário tem que ter? Tem que entender de pessoas. Entender de pessoas. Entender de pessoas. Saber como você conversa com cada um dos seus corretores. Isso faz total diferença. Acho que isso. E, né, você sabendo como tratar o seu corretor, como você ter a habilidade de mostrar para ele a importância do negócio, você consegue desenvolver ele de uma forma, vamos dizer, individual, né? Então, cada um tem dentro do time uma forma de trabalho. Então, eu tenho que entender cada um e respeitar o jeito que ele trabalha. E é o erro que a gente cometia no começo da carreira. No Querer passado, que todo mundo fizesse fosse a mesma igual você. coisa. Hoje eu tenho o Robertson, que trabalha de um jeito, eu sei como ele trabalha. Então, eu sei o que eu cobro dele, o que eu não cobro. Eu tenho o Sidney, que veio aqui, né, que os dois são de alto padrão, mas cada um tem uma forma totalmente Cada um diferente. tem uma forma, cada um tem um estilo. Se eu for falar com o Sidney do jeito que eu falo com o Robertson, não vai dar certo. Se eu for falar com o Robertson do jeito que eu falo com o Sidney, também não vai dar certo. Tem o Juarez, que é um senhor já de mais 60 idade, anos. e também tem que ser uma forma totalmente diferente, e a gente vai andando assim. Então, é isso que faz... E com a mulherada você também tem... Mesma coisa. Uma mulherada que atua mais no alto padrão. Sim. As corretoras que atuam no médio. No médio. Você tem corretoras que estão no seu time que atuam junto com você há 4, 5 anos. Tenho. E você tem corretora que acabou de entrar. Sim, tenho. Tem de tudo. Tá bem mesclado aí o time. Que legal. Isso é importante também, que vai sempre renovando. Importante que você vai renovando, vai encaixando a peça que falta. Hoje, como o que o Robertson falou, eu tenho um time segmentado, né? Pretendo sempre trabalhar dessa forma, médio e alto, então eu tenho que pegar e trabalhar esse tipo de corretor, médio e alto. Muitas vezes entra um ou outro que você acha que vai para aquela segmentação, para aquela região, não dá certo, você acaba remanejando, indo para outro time, ou muitas vezes a pessoa... né, acaba não indo. Então vamos dizer o seguinte, hoje, Fábio Duarte, líder do time Esquadrão. O time Esquadrão hoje, médio, alto padrão. Isso. É onde Zona você Sul, está Zona segmentando. Leste é o foco maior. Fábio, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para o Robertson aqui. Robertson, quando você olha o mercado, quando você iniciou, aí veio a primeira transformação, e olha a maneira como você trabalha hoje, mudou muito? Demais. Muda bastante. Com certeza. Tanto o próprio mercado em si e eu também, né? À medida que você vai crescendo, o conhecimento, a experiência, essa bagagem, ela te ajuda muito a ter esse entendimento de pessoas, ter o entendimento do mercado, ter o entendimento, a capacitação que a gente vem tendo, né? Em 2013, qual que era o foco? Era gente ou produto? Produto. A gente foi treinado para vender produto, vender casa. Né? Vender casa. Vender casa. Preço, né? A gente tinha que chegar e vender casa. A gente Característica, vantagem e benefício. Isso. compre casa. Essa é outra. Porque naquela época era o que funcionava.
né? Era o que dava certo. Então, assim, se tá dando certo, a gente era treinado... Era marketing 3.0. Era para aquilo. Então, quando eu entrei, você era treinado para vender casas, tinha que conhecer de casa. Né? E... Venda. Venda. Aí vem lá o Covid, vem o digital. Sim. E aí mudou o foco. Totalmente. Qual que é o foco do Robertson hoje? Acho que o primeiro, a pandemia, né? Ela trouxe pra gente, ela intensificou muita coisa que já existia, né? Ela antecipou, né? Um exemplo, o home office, por exemplo, que todo mundo fala hoje. A vida inteira existiu. Já existiu, só que a pandemia, ela intensificou de uma forma onde as pessoas conseguiram enxergar, e as empresas, as grandes empresas, viram e falou, cara, é um negócio que eu posso escalar isso, colocar isso de uma forma mais forte. Então, as pessoas hoje, elas têm esse entendimento mais de casa, mais de convivência, e isso fez com os corretores, entendendo isso, a gente passou a entender mais de pessoas. O que as pessoas gostam, o que as pessoas precisam. Acho que esse é a grande sacada do momento, entender de gente. Né? Você entendendo ela, você vai conseguir atender ela naquilo que ela precisa, exatamente naquilo que ela precisa. Quando você olha o mercado, antes da pandemia, o mercado era mais sorocabano, né? E hoje o mercado, a cidade de Sorocaba é muito receptiva, né? Sim. E ela acaba recebendo, e eu acredito que você acaba entendendo, né? E depois atendendo várias pessoas oriundas de outras cidades, né? Com certeza. Sorocaba, ela sempre teve essa característica, né? Até pela posição dela hoje, a localização dela é estratégica. O pessoal de São Paulo, hoje o nosso público maior, principalmente nessa linha de médio alto, a gente atende muita gente de São Paulo, Campinas, das cidades vizinhas, né? As metrópoles vizinhas. Por quê? Porque eles entendem que Sorocaba, pela qualidade de vida, pelo potencial que tem, vale muito mais a pena você morar aqui, ter uma qualidade de vida bacana e poder ter esse trânsito de trabalho em outras cidades. E agora com o home office ainda mais, né? Você pode trabalhar daqui e vai 1, 2 vezes para São Paulo, no máximo. Então, Sorocaba sempre teve essa facilidade de atrair esse tipo de público. Fabio, Oi. falando de pessoas, né? Falando de pessoas, voltar aqui e falar um pouquinho agora de time, né? Falando de pessoas, você tem 2 campeões de vendas no seu time, que é o Sidney, que a gente entrevistou aqui no Semana outro passada. Pod AE, e o Robertson. correto. E 2 campeões de vendas com características diferentes. Sim. Características diferentes, né? O Sidney com uma forma única de trabalho, o Robertson é um cara que gosta de desafio, né? Com De certeza. negociações com permuta, Isso. né? Então, pra você ver, ó, o Sidney com uma forma única e exclusiva, muito focada no digital hoje, 100%. e o Robertson muito focado em missões impossíveis, né? Tipo Isso assim, missões impossíveis. Cara, tem um negócio difícil ali, tem uma negociação difícil, tem uma negociação que envolve permuta. Você tem um cara ali que muito focado na permuta, Sim, né? ele gosta de fazer isso. É dele. Ele gosta de se, vamos dizer, de desvendar o que o cliente quer, De buscar, se desafiar, de se né? desafiar, de entender. E que não é o nicho do Sidney, né? O Sidney já trabalha Tem uma numa linha, outra linha um diferente. outro público, Outro né? público, é. Cara, Isso é motivador, é legal de ver, tá? Bom, primeiro porque é um desafio, né? Sim. Sim. Embora dá uma alavancada financeiramente fodida, né? Então, você me ensinou uma coisa, né? Correr para onde tá todo mundo correndo. Onde tá a galera é mais fácil, né? Você tem que tentar correr onde tem menos gente. Onde tem menos gente. Com certeza é mais desafiador, não é fácil. Agora, cara, o que te motiva correr atrás de permuta, cara? Na Porque verdade, praticamente quase todos os seus negócios são A grande uma missões impossíveis, né? sim, sim. Eu nunca tive comigo de não abandonar um cliente. Eu acredito no cliente até o final. Né? Então, eu já fiz várias negociações que minha própria gerência, muitas vezes, desacreditava. Em alguns momentos, a própria direção desacreditava. Falei, cara, eu vou fazer isso dar certo. E a gente pegava, acho que o primeiro passo é você acreditar. Entender, obviamente, tem coisas que são impossíveis. A gente é corretor, não é mágico.
Mas quando você vê ali que tem um caminho, que existe uma possibilidade, acho que você tem que explorar. Então, a permuta, eu sempre vi nisso. Nem tanto a questão do ganho, né? Mas a questão de você se desafiar e você tentar encaixar dar certo. Fazer dar certo. Porque quando acontece, quando a gente fala existe esse casamento, as coisas fluem natural. Então, vai muito do entendimento de cada uma das partes, entendimento dos motivadores de cada um, e aí as coisas tendem a ir naturalmente. Né? Mas não é fácil, não. É legal. E aí, você tem hoje dentro do seu time, Fábio, corretores que trabalham com vendas convencionais, né? Correto. Isso. Tem aqui um permuteiro, vamos dizer assim. Na verdade, eu tenho 2 que gostam de permuta. Duas pessoas hoje dentro do seu time tem foco em permuta. Ele mais para o alto padrão e a Vera mais para o médio padrão. A Vera médio padrão. Também gosta permuta. muito de permuta. Entendeu? E atrai, né? Atrai. A cara veio só permuta ali, ó. É porque hoje o mercado está muito disso, né, Alexandre? Acho que o próprio segmento não é um segmento de um primeiro imóvel. Isso é legal. Ó, uma coisa que você está falando. Eu atuo num segmento que já é a terceira moradia do cara. É natural que venha, né? Às vezes a pessoa tem... Às vezes até tem o dinheiro, tem a capacidade de não precisar envolver permuta, mas num primeiro momento ela vai tentar. Motivado até pela taxa de juros, né? Exatamente. O cara fala, pô, a taxa de juros hoje está na casa ali de 2 dígitos. Sim. E se eu tenho um imóvel que eu possa ofertar ele como parte de pagamento, eu posso utilizar aqueles recursos próprios que eu tenho para uma reforma, para uma melhoria do imóvel, e eu também aproveito e financio um valor menor. Exatamente. Né? Legal. E é complexo? Fala pra galera aí. É bastante complexo, né? Não é fácil. Obviamente, quando você olha no ganho, né? Falar de permuta, o que é permuta? Você ter um imóvel e ofertar ele como parte de pagamento, às vezes com uma volta, às vezes maior ou menor, ou às vezes até de igual valor, né? Como a gente fala aí no nosso linguajar, uma venda pau a pau, né? Como a gente costuma falar. Mas assim, não dá para olhar só para o ganho. Se você olhar só para o ganho, você não vai conseguir entender. Porque é muito complexo. É complexo, né? No primeiro momento, você vem motivado pelo ganho. Lógico. Você vai ter fala, duas cara, vendas, eu vou né? fazer 2 vendas, eu tô precisando de grana, eu vou tocar o pau nisso aí. A permuta você ganha 2 vezes. Só que aí vem as dificuldades, né? Porque você, para ganhar 2 vezes, você tem que atender a 2 famílias, você tem que entender De duas documentação. É tudo dobrado. É tudo dobrado. Vamos voltar ali, ó. Você precisa entender 2 motivador. Exatamente. Né? Você tem que vender 2 vezes, exatamente. Porque você tem que vender a casa de quem está vendendo para quem está comprando, e vice-versa. De quem está comprando para quem está vendendo, e na verdade não tem comprador e vendedor. Na permuta tem 2 vendedores, sim. Né? Um vendendo para o outro. Né? 2 documentações a ser analisadas, bate a bola na trave e às vezes não dá certo. Várias vezes. A chance de dar errado é muito grande. Então você tem que, ao longo da etapa, ir minimizando e se cercando. Para quê? Para que as coisas caminhem por uma conclusão, para um resultado satisfatório. Porque se você deixa, não faz tudo, pula etapa, na permuta é o tipo da negociação que você não pode pular etapa. Porque não tem jeitinho, não tem como você voltar. Deu errado, acabou. Você vai desfazer, vai começar do zero. Né? Então, assim, a gente tem que estar muito concentrado, muito focado, né? E atento ali a imprevistos que possam acontecer e você se antecipar para poder tentar chegar na conclusão. E mesmo no médio alto padrão tem muita permuta? Demais. Acho que é o segmento que mais tem permuta. Mais tem permuta, porque, como você disse, não é o primeiro imóvel. Segundo, terceiro, às vezes já tem algum estoque de imóvel. A pessoa já mora bem, às vezes quer dar um upgrade, ou o contrário, às vezes a pessoa mora numa casa maior e tá numa situação que ela precisa fazer um downsize, dar um passo para trás. Então, assim, é o segmento hoje que mais tem esse tipo de negociação. Né? Que mais tem. Que legal. Porque às vezes as pessoas pensam que a permuta tá lá no baixo padrão, né? Não tá no alto. No alto o cara tem grana, não precisa. Não, muito pelo contrário. O cara não precisa, mas ele quer, né? Exatamente. Ele quer. Ele fala, cara, eu vou financiar menos, eu vou descapitalizar menos, né, Fábio? O fato de ele ter dinheiro não quer dizer que ele não quer pôr o bem dele, que ele mora, que ele usa pro negócio. Até porque, como o Robertson falou, muitas vezes ele tem uma casa grande que os filhos já saíram, foram para a faculdade, se casaram e aquela casa não faz mais sentido. Ele quer um apartamento melhor. Ele não tem dinheiro? Tem. Só que não faz sentido o imóvel que ele tem hoje. Fazia 10 anos atrás. Então ele quer pôr aquele imóvel na permuta. Por que ele vai ficar com aquele imóvel e comprar um apartamento?
entendeu? Ele quer fazer a migração Isso. de propriedade de Sim. imóvel, mas ele não quer descapitalizar. Descapitalizar. Ele tem um imóvel muitas vezes que vale o dobro do que ele precisa hoje, que ele necessita hoje. Ele quer colocar no negócio. E tem aquela pessoa que está precisando de um imóvel maior e aí é a hora que você tem que articular isso. Robertson, quando a gente fala em permuta, quem está nos ouvindo aqui e às vezes até o próprio corretor, ele pensa o quê? Que é sempre do menor valor para o maior valor. Sim. Mas não é sempre assim, né? Não necessariamente. Às vezes tem imóvel que você está ofertando, você está vendendo de, vamos falar aqui, R$1 milhão e a permuta vem de 2, né? Lógico. E aí, como é que você lida com isso? Então, você tem que entender os motivadores, né? A gente tem que deixar claro que, às vezes, o próprio cliente ele não tem um entendimento de como é a dinâmica. Às vezes, ele acha que é fácil. No entendimento do cliente é fácil, né? Que é tudo, é simples uma troca. E não é. A gente tem que, num primeiro momento, passar para o cliente a informação. Acho que no primeiro você traz o cliente, você passa a informação, e aí você entendendo isso, eu já tive casos de permuta tanto de maior quanto menor valor, igual, onde você não tinha torna, não tinha volta para nenhuma das partes. Então você já teve casos de permuta pau a pau, como a gente chama? Sim. Você já teve casos de permuta com torna de um maior valor para um menor? Exatamente. E muita gente também, as pessoas têm a visão de que quando as pessoas estão vendendo porque está precisando vender. E não necessariamente. Às vezes o cara está escalando, Pelo né? contrário. Às vezes o cara está emergendo. Bem, a pessoa tá numa fase de vida que ela quer algo melhor, ou por necessidade, ou simplesmente porque quer. Né? Às vezes, como o Fábio disse, hoje eu tenho uma casa de 2 quartos, aqui eu preciso de uma de 3. Hoje eu moro num condomínio X, eu preciso migrar para o condomínio Y, por logística, por trabalho, por escola. Então, você tendo esse entendimento, você tendo a informação, você consegue pegar os atalhos ali e achar os caminhos. Queria falar com vocês agora sobre segmentação. A gente vem conversando aqui um pouquinho, vocês têm dado alguns insights aqui no meio do bate-papo. Cara, uma dica para quem está começando. Se você estivesse começando, como é que você vê se você estivesse começando, coisa que você não está, né? Mas como é que você vê a segmentação hoje? Erro ou acerto? Com certeza é um grande acerto, né? É um grande acerto. Acho que segmentação é um caminho sem volta. Se você quer galgar, se você realmente assumiu essa profissão e quer ter êxito na profissão, tem que ser segmentado. Você tem que ser segmentado, podemos colocar um especialista, né? Porque quando você define um nicho, quando você acha ali uma área de atuação que você consegue se dedicar, se especializar nela, os resultados tendem a aparecer. Hoje, você começaria generalista? Não. Não. Se eu tivesse a cabeça... Já tive... E isso foi um grande erro meu. Eu olho para trás... Não é erro, cara. Assim, a gente tem aquela ideia, né? Né, Fabio? Ai, se eu fosse começar hoje, eu não começaria com a cabeça. Não, cara, a cabeça que você tinha naquela época era a cabeça que você tinha para aquela época. Exatamente. Entendeu? E outra, todos trabalhavam dessa Todo forma. mundo trabalhava. Nossa. Mas eu tive... mercado assim. Para mim, o meu erro não foi não ter começado, porque naquele momento eu tava bom. Para mim tava dando ótimo, certo. é. O problema é que eu comecei a segmentar em alguns momentos e parei. Aí que eu vejo o meu erro, de não ter dado essa continuidade, ter tido essa recorrência. Né? Às vezes... Legal. Você chegou um momento, quando foi isso? Posso falar que em 2019... 2019 você sentiu que você tinha que segmentar. A galgar e segmentar nesse nicho que eu tô Só hoje. que daí você começou a segmentar nesse nicho que você tá hoje e começou a perder renda. O que fez com que você voltasse, que você fala, cara, esse negócio de segmentação é furada. O negócio é seguir onde eu tô. Porque assim, eu sempre fui muito generalista, né? Não fui treinado para isso. Na época a qual entrei no mercado, era isso. Você era generalista. Você vendia de tudo. Você estava atendendo um cara de 100 mil e você estava atendendo um cara de 1 milhão. Às vezes no mesmo dia, às vezes na mesma semana. E só que por não precisar tanto desse entendimento de pessoas, era mais produto, né? Era mais guerrilha. Mas combate. As coisas aconteciam. Eu comecei a perceber que... Quando você migrou pro alto padrão... o negócio já não funcionava como não guerrilha. É combate, não é... Era jeito. O negócio é mais estratégia. O negócio... E aí a renda despencou. Aí começou a cair. E aí você falou o quê? Falei, cara, agora eu vou entrar nessa. Agora eu preciso, não dá pra voltar. Ou eu entro nisso agora, ou como diz o meu diretor, eu tô morto.
Não, ou você faz ou você tá morto. Então, mas aí você veio e voltou pra onde você tava de novo. Mas daí a partir de 2020 eu falei, não, agora é isso. Aí não dá, daí Aí a eu partir de 2020 você viu que não dava mais certo ser generalista. Aí eu comecei a me posicionar, falei, não, me capacitar e muda tudo. A questão de vestuário, a questão da forma com que você se apresenta para as pessoas. O desenvolvimento pessoal, a capacitação. Um investimento em você mesmo, na sua marca, né, na sua criação. Então, assim, você tem uma gama, um pacote de coisas que você tem que fazer que, às vezes, a pessoa vendo, a gente não enxerga o que está por trás, né? Todo o caminho, e você tem que fazer. Se você não vai dar certo, você vai mais uma vez tentar e vai ter que voltar para trás. Então, assim, desde 2020 eu falei, não, eu vou fazer dar certo. Vou persistir, eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou aprender a negociar com valores expressivos. Me preparei financeiramente, porque mudou de time. Você tem que ter uma bagagem, você tem que ter uma reserva ali, né? Porque você não sabe o dia de amanhã. Então, também criei essa reserva, falar, ó, se não der certo aqui por um tempo, eu tenho preciso fazer dar certo. Deixa eu falar com a minha esposa aqui, mas eu tô prestando atenção. E aí foi o momento que você falou assim, ó, vou pro time esquadrão. Foi quando eu vi que eu precisava, para alcançar o que eu queria, eu precisava mudar de agência. Foi exatamente nesse momento que eu comecei já a maturar essa ideia de falar, ó, para eu poder alcançar, para eu poder realmente me estabelecer onde eu quero e onde eu tô treinando, me capacitando para estar, na agência que eu tô hoje não dá. Né? Não dá. Então eu precisava mudar de agência. Foi exatamente nesse momento que eu comecei ali. Legal. Fabião, essa transição. Quando você montou o time ali, o esquadrão, seu time era generalista também, né? 100%. E qual o momento que você falou, cara, eu preciso nichar? Na verdade foi assim. E mudar a sua cabeça também, né? Porque é uma mudança de ele vinha dessa mindset. área também, ele foi treinado assim também. O que eu percebi? Que todos os corretores a gente contratava de forma generalista, né? Tipo, qual que era uma avaliação de currículo na época? O cara é vendedor, põe para dentro. Só que aí você via que demandava muito tempo para a pessoa conseguir entender do mercado. Por quê? É 100 mil, é 200, é 500, é 1 milhão, é 5 milhões. Foi o que o Robert falou. De manhã o cara está saindo para atender um cliente de 100 e depois está saindo atendendo um cliente de 1 milhão. Cara, não se conversa, não tem como. O corretor, por mais preparado que ele seja, ele não consegue São mercados diferentes, né? São públicos diferentes. E aí a gente começou a analisar que, não, peraí, eu tenho que começar a segmentar. E você lança um laboratório, faz com um, não faz com todos. Né? Aí você pega aquele corretor que já mora em um determinado condomínio e fala, viu, cerca aquele condomínio, fecha ali, começa por ali, e aí você vai vendo que aquilo vai dando um resultado. Então você fala, o caminho está certo. Hoje eu só trabalho assim, quando eu vou contratar uma pessoa, muitas vezes eu não contrato pela habilidade de venda dela, eu contrato pela região que ela mora, aonde os filhos estudam, entendeu? Aonde ela frequenta. Por quê? Porque eu sei que ela vai pegar aquele público. E aí eu vejo o que está faltando no meu time e tento buscar em cima daquilo. Então, sei lá, um exemplo. Eu estou precisando de um corretor hoje para a zona oeste da cidade, médio padrão. Então, eu vou buscar alguém que já tem algum histórico de lá, que já tem um conhecimento. Isso daí facilita muito, dá muito mais agilidade no processo. Você voltaria com um time generalista? Não, jamais. Jamais. Não dá certo. Não dá certo mais, né? Não dá certo mais. Já deu lá atrás. Lá mas atrás. Dava com muita... Era assim que o jogo jogava, né? Mas dava com muita inconsistência também, né? Hoje você tem uma consistência melhor de... Legal. Só para eu entender se a gente está falando a mesma coisa. Você falou inconsistência. Inconsistência de resultados. Resultado, isso. Um mês batia a meta, outro mês não batia. Quando batia, não sabia por que batia. Hoje você tem previsibilidade. Hoje eu posso não... Eu posso não ser campeão todo mês. Eu não sou campeão, ou eu não bati a meta, mas eu cheguei muito próximo. Antes não, era muito longe. Um mês você assinava... fazia 125% da meta, no outro mês fazia 50%. 25%. Por quê? Porque você não conseguia entender aonde estava seu público, como que você anunciava, porque cada mídia tem, né, um público para você atrair. Então, uma maneira de atrair. Uma maneira de atrair. Então, o que acontecia? Você ficava vendido, demorava muito, demandava muito tempo. Hoje não. Agora a gente está aqui caminhando para o fim.
E sempre tem uma pergunta que eu gosto de fazer, né? Agora a gente vai para a terceira mudança. Sim. ChatGPT, inteligência artificial. Cara, e sempre quando tem uma mudança, a galera fala, putz, agora é o fim dos corretores de imóveis, né? Vai acabar. Cara, vocês acreditam nisso? Não. Pelo muito contrário, Alexandre. Pelo contrário. Acho que assim, a gente A sempre... inteligência artificial e o ChatGPT vai acabar com a profissão? Vai acabar com os corretores de imóveis? Ó, Você acredita que vai acabar? Ou quem não aprender, quem não se desenvolver, trabalhar com a inteligência artificial e ChatGPT, vai ser substituído pelo aquele corretor que aprendeu? Qual que é a visão de vocês? ciclos, todo ciclo, né? Toda mudança, existe aquelas pessoas que vão embarcar, que vão se capacitar e vai, como diz a gente aqui, nadar de braçada, e tem aquela que não vai seguir. Que vai morrer. A inteligência artificial não vejo nada diferente, né? Inclusive tem um estudo, saiu na Exame de abril, que fala que até 2025 vão ser gerados mais de 95 milhões de empregos, de novos empregos. Então, a pessoa que não se capacitar, que não buscar conhecimento, não quiser surfar essa onda, ela vai ficar para trás. Ela não vai realmente, independente da profissão. Mas aquele que buscar se capacitar, que falar, não, isso é um caminho sem volta, eu preciso entrar de cabeça, né? Eu preciso fazer dar certo, a pessoa Fabião, o ChatGPT, a inteligência artificial, na sua opinião, soma ou acaba? Soma. Soma. Pegando o gancho aqui do Roberts, como ele falou, quem quiser surfar na onda. Se a pessoa entender que isso daí é uma ferramenta que vai auxiliar ela, chique. Se ela entender que isso daí vai ser um entrave para ela, esse corretor, sim, ele vai sair do mercado. Os outros vão seguir, entendeu? Toda a tecnologia, não só o chat, a inteligência artificial, mas como o celular, como o WhatsApp, qualquer outra ferramenta que já foi desenvolvida, teve as pessoas que entenderam que isso daí ajudava e outras entenderam que isso daí só atrapalha. Então, assim, eu acho que vai do entendimento do corretor, essa forma de absorver o que vem de novo aí, entendeu? Certo. Como foi que você falou da pandemia. Nós não assinávamos. Já tínhamos plataforma, Mas não assinava, contrato exato. digital. Entendeu? Hoje, 90% é digital. O que faltou? Um empurrãozinho aí de uma situação aí irreversível, mundial, que fez você usar Já essa existia o digital, há muito tempo. mas não era escalado, né? Não, E agora... nem nos cartórios, nem nas imobiliárias, em lugar nenhum. Hoje você não quer mais ir na E imobiliária aquele assinar. negócio, né? Como lá em 2020, o digital vai acabar com o corretor. Não acabou. Acabou. E agora- Só melhorou. Facilitou, na verdade. Toda a ferramenta... se você- Facilitou. Facilita. Né? Faz a gente ganhar o que a gente tem de mais precioso, que é o que a gente sempre bate na tecla, que é o tempo. Tempo tanto nosso quanto do cliente. Então, a ferramenta sendo bem usada, né? Sendo usado com responsabilidade, enfim, óbvio, tem que ser tomado todos os cuidados. Quando você fala de tecnologia, quando você fala de inovação, tem que ser tomado todos os cuidados para a questão de segurança, principalmente. Então, tendo isso aí, acho que tem só a facilitar e melhorar a vida, não só dos corretores, mas das profissões em geral. Então agora o negócio é se desenvolver, se capacitar, Cada vez treinar, Exatamente. ChatGPT, inteligência artificial. Usar ao nosso favor. Usar ao nosso favor. Usar ao nosso favor. Entender que ela é uma inteligência artificial. Sempre vai ter que ter um ser humano capacitado para poder comandar. Legal. E que seja a gente. Bom, Fabião, pra gente encerrar aqui, qual o seu maior sonho e o que você quer realizar ainda em 2023? Em 2023, minha realização vai ser campeão de vendas novamente, né, com o meu time. E é isso que eu quero fazer. Eu Cara, quero cada posso- vez mais me destacar, né, na profissão, dentro da empresa. E o meu maior sonho esse ano é ser campeão de vendas, né? Eu posso... Você me permite? Claro. Seu segundo maior sonho, né? Porque o primeiro foi a Maria Carolina. Ah, com certeza. Esse já está realizado, né? Esse já foi realizado, E ela? graças a Deus. Como é que tá? Tudo bem? Tá, graças A a Audrey, Deus. como é que tá? Tá tudo bem, todos felizes. Legal. Né? Nós falamos aqui da Maria Carolina, mas não podemos esquecer do Fabinho e da Isabela. Cara, né? então, ó, são três, né? São três. Então, o segundo sonho agora, Sim. aquele que você quer realizar sonho é profissional ser campeão de de vendas vendas. em 2023. Está na cabeça. aí. Robertson, pra gente encerrar aqui, cara, a mesma pergunta. Qual é o seu maior sonho
e aquilo que você quer realizar, ver realizado ainda agora no segundo semestre de 2023? Cara, acho que o maior sonho na profissão é continuar realizando o sonho das pessoas, né? Me capacitando. E eu tô com um objetivo muito claro esse ano de me posicionar nesse segmento. Eu preciso, já estou trabalhando para isso, criar o meu posicionamento nas mídias, o meu posicionamento aí na região de Sorocaba, na parte de rede social, das mídias digitais. Legal. É uma coisa que eu tô investindo e capacitando. A gente está ao vivo agora aqui, Sim, nas redes sociais, no Instagram. Aquela pessoa, aquele cliente, aquela pessoa que está ali no aprendizado e descoberta, está navegando nas redes sociais, está ouvindo a gente, está assistindo, quer procurar, quer se informar, quer saber mais sobre o Roberson Oliveira. Passa o endereço aí das redes sociais. vamos lá. Todos vocês aí que tá buscando, quer informação, quer tomar um café, pode me procurar lá no Instagram, Roberson Oliveira, tudo junto, Roberson com 2 N's, Roberson Oliveira, ou na Barão de Tatuí ali, 1431, vem tomar um café comigo lá, vem conhecer a nossa unidade. Vou ter o maior prazer em receber vocês, para te entender e com certeza poder te ajudar, tá? Tamo aí. E o Fabião, nas redes sociais, o cara quer ver como é que o Fábio trabalha no dia a dia, quer entender, quer conhecer o Fábio ali nas redes sociais, como que ele te acha? Passa seu endereço. Ele pode achar, né? Pode me achar no Instagram, Fabião1976, ou pelo e-mail da empresa mesmo, fabioneves@epatrimônio.com.br. Passa na ePatrimônio, toma um café com nós e a gente conversa, bate um papo, mostra como funciona efetivamente o mercado imobiliário e, de repente, você vem fazer parte do time, né? Tem vaga lá no time, Fabião? Sempre tem vaga. Sempre tem vaga? Sempre estamos em busca de vaga. Entendeu? Bom, galera, Precisa. pro pessoal que tá assistindo a gente aqui ao vivo no Instagram, pra galera que vai nos ouvir no YouTube, no Spotify, a ePatrimônio, agora no segundo semestre, tá cheia de novidades. E uma delas é a Casa do Corretor. A Casa do Corretor a gente traz para o mercado de Sorocaba e região agora a partir de outubro. Então, logo em breve, vocês vão ouvir a gente falar muito sobre a Casa do Corretor e outras novidades, né? A ePatrimônio sempre ali buscando trazer novidades para o mercado imobiliário. A gente tem o Pod AE, a gente tem um projeto novo aqui no Pod AE, que é o Pod AE Visita. Então, a gente vai estar, a partir do mês que vem, com muitas gravações ao vivo. Vamos abrir para perguntas, para pessoas que querem conhecer mais sobre o mercado imobiliário, para pessoas e corretores de imóveis que querem fazer pergunta para mim, ou pergunta para os nossos entrevistados, né? Cara, queria agradecer vocês dois mesmo por dar essa oportunidade, essa trocação, né? Embora a gente converse muito, né, na empresa, mas essa conversa informal aqui, falando com o público que está assistindo a gente, né? Do mesmo jeito que você se inspirou em alguém quando você começou, tem bastante gente aqui que vai se inspirar em você, no Fábio, gente que quer jogar no time do Fábio, né? Com certeza. E agradecer, né, pelo fato da gente poder ter essa trocação. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Para vocês que estão nos assistindo, até um próximo programa Pod AE, o podcast número 1 do mercado imobiliário de Sorocaba e região. Galera, Fabião, Obrigado. brigadaço, Valeu. cara. Roberson, obrigado, irmão. Obrigado, tamo junto. Isso aí.